CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala das tendências da Agenda ESG para 2026. Eu converso com a Marta Blasek. Ela é gestora de projetos do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Marta, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, prazer. Obrigada pelo convite. Marta, a gente sabe que durante muito tempo o foco da Agenda ESG estava muito concentrada na questão das emissões de carbono. Mas agora a gente vê um movimento de tentar trazer a biodiversidade para o centro das discussões. Na sua avaliação, o que é que muda quando a biodiversidade entra no jogo? E eu quero te perguntar se você enxerga para 2026 uma tendência de as empresas de fato se prepararem para ir além da questão das emissões e começar a lidar com temas como, por exemplo, uso da terra, desmatamento, água, impactos em geral sobre a natureza. Rosana, eu acho que sim. Até porque biodiversidade e clima não estão dissociados. Então, uma das estratégias para lidar com as mudanças do clima é justamente olhar para a biodiversidade, né? Então, você tem ali a biodiversidade, primeiro. Vamos pegar por dois aspectos das empresas. Ela é fonte dos recursos dos quais, né, as empresas precisam, sobrevivem a partir desses recursos naturais que estão disponíveis. E nossa biodiversidade riquíssima é uma dessas grandes fontes. Então, existe uma preocupação em ter, né, com o que trabalhar, a matéria-prima e tudo mais. Mas, além disso, né, se as mudanças do clima seguem no ritmo que estão, o impacto acontece também sobre a biodiversidade. Então, a gente perde biodiversidade e perde recurso. Então, tem esse aspecto da biodiversidade sendo perdida por efeito da mudança do clima, mas tem o aspecto também da biodiversidade sendo uma das soluções para isso. Então, a biodiversidade ela pode capturar, né, gases, o CO2, e diminuir, então, esse efeito dos gases de efeito estufa. Ela, ao mesmo tempo, tem o poder, ou ela serve como uma forma de adaptação às mudanças do clima. Então, existem, ações, né, de adaptação baseadas em ecossistemas, então, na recuperação e reestruturação, tanto em quantidade de árvores, vamos dizer assim, ou na estrutura dos ecossistemas para promover essa adaptação ao clima, né, à mudança do clima. Então, acho que sim. Existem também movimentos específicos que olham para a atividade empresarial e que demandam informações sobre biodiversidade. Então, existe um movimento favorável para isso, partindo também não só... Então, por si só, a biodiversidade tem a sua relevância, a sua importância, mas na hora que a gente atrela ela ao clima, como o clima está em alta, a gente também traz isso para a discussão. Mas é uma questão de sobrevivência dos negócios. Agora, Marta, vamos falar um pouco da corrida pela descarbonização. A gente sabe que para as empresas cumprirem suas metas climáticas até 2030 e 2050, elas vão precisar não apenas zerar carbono, elas vão precisar investir muito em energia solar, eólica, baterias. E aí eu te pergunto, o que vai entrar com força em 2026 em termos de energia renovável? Fala-se muito em energia nuclear, o retorno da energia nuclear, inclusive com reatores mais seguros, mais eficientes, e fala-se também no tão celebrado hidrogênio verde. Olhando então para nossas alternativas aqui, que já são boas, né? Então a gente tem a hidrelétrica gerando energia, a gente tem eólica, tem solar. Eu diria que o potencial do Brasil está mais voltado para o hidrogênio verde do que para a energia nuclear. A gente já tem muitos hubs de inovação aqui nesse sentido, né? Os contratos estão avançando. É isso. Mas você não enxerga energia nuclear no Brasil como uma alternativa viável? Não é que ela não seja viável, eu acho que ela, inclusive, está nos planos do governo, né? Mas eu acho que a gente tem um longo caminho, inclusive de aprendizagem aí para considerá-la. Mas sim, ela está nos planos, ela está sendo considerada, mas tem um processo de implementação para chegar lá. Não que o hidrogênio verde não tenha, né? Ele também está em fase de pesquisa. Mas eu acho que é mais uma alternativa, né? A gente
é isso. Tem que ter um portfólio bem diverso aí para conseguir aumentar o consumo de energia num caminho que não aumente a mudança do clima, né? Os impactos da mudança do clima. Esse ano 2025, a gente viu um crescimento muito grande da eletrificação da frota, né? Mobilidade elétrica, e também nos processos industriais como um todo. Vimos também muito o avanço na questão no setor de armazenamento, né? Baterias, sistemas de longa duração. Em 2026, essa tendência persiste? Sim, eu acho que sim. Persiste, voltando no assunto que o Brasil também tem muitas alternativas. Então, persiste, até porque nossa matriz é limpa, mas ela não é a única. Eu não acho que é um caminho único e nem deveria ser, né? Então, por exemplo, para combustíveis, a gente tem os biocombustíveis, tem sim a eletrificação de frota. Para frente, quem sabe o hidrogênio verde, mas são ainda para eletrificação, a gente precisa desenvolver infraestrutura, né? De veículos, no caso. A gente precisa, enfim, fazer chegar isso nos pontos que precisam receber essa energia. Marta, outra mudança que a gente observa é que o foco do ESG no Brasil está se abrindo mais para o cuidado com as pessoas, né? Falando-se mais de direitos humanos, condições de trabalho, justiça social. Em 2026, na sua avaliação, as empresas vão assumir de fato responsabilidade real sobre o impacto humano das suas operações e da cadeia de produção como um todo? Então, na verdade, os dados do Brasil, conforme uma pesquisa que foi realizada em 2023 e 2024 pelo Ethos, ela comenta, a partir de uma entrevista com 1.100 empresas, que, por exemplo, falando de diversidade, equidade e inclusão, os números ainda são muito baixos nas empresas. Então, por exemplo, das 1.100 empresas, 51% das empresas têm programas dedicados para as mulheres, 21% para pessoas negras. Você tem outros índices menores para outras pessoas, e a gente tem 45,3% de empresas que não têm nenhuma meta e nenhuma ação voltadas para isso, diversidade, equidade e inclusão. Eu vejo interesse crescendo para a área de direitos humanos também, que inclui inclusive salário digno, outras coisas que não diversidade, equidade e inclusão, mas eu acho que é muito pouco expressivo ainda. Eu vou trazer essa conversa um pouquinho para clima de novo. Quando a gente fala, né, sobre a necessidade de trabalhar também a adaptação, mudança do clima, além da mitigação, que é a redução dos gases de efeito estufa, a gente coloca as pessoas no centro. Porque a adaptação diz sobre territórios, comunidades, o que acontece com as pessoas e não só com as empresas. Então, se as empresas incorporam também essa lente de adaptação, automaticamente elas vão ter que se voltar para os territórios onde elas trabalham, né, com os quais elas se relacionam. Então, de fato, a agenda climática acaba sendo indutora dessas melhores práticas relacionadas ao pilar social da agenda ESG, ao S, né, de valorização das pessoas, do trabalho digno, tende a dar a esse reforço. As empresas tendem a se preparar para isso. Sim, essa é uma necessidade do nosso país também, né? Até porque a gente vai precisar fomentar a biotecnologia, né, bioeconomia em geral, e a gente está criando, de fato, no Brasil um ambiente favorável, promissor nesse sentido, né? A gente tem esse grande leque de empregos verdes que podem ser desenvolvidos, né? Isso está no radar do governo também, em como fazer esses processos todos olhando para as pessoas. Muito bem. Você falou agora dessa questão da diversidade e inclusão, né, que realmente ainda precisa avançar numa velocidade que a gente não está vendo nesse momento. Mas eu queria trazer um dado aqui que me deixou muito feliz, que a presença de mulheres em cargos de liderança avançou. No ano passado, elas representavam 32% das posições de gestão e em 2025, esse número chegou a 36%. Nos conselhos de administração, que aí é que é o grande gol da história, a participação feminina passou de 19% para 21%. Essa tendência de crescimento da representatividade feminina nos cargos mais elevados continua na sua avaliação? Sim, acho que sim.
Acho que é uma tendência. Existem coisas que acompanham esse processo também, né? Então, não é só oportunidade, enfim, a mudança desse contexto da aceitação, né? Porque não é só a mulher subir, estar nesse cargo de liderança, ela tem que ter essa voz, ela tem que ser aceita pelos pares ali, ela tem que ter um ambiente favorável também para que ela esteja ali, feliz, cumprindo para aquilo que ela foi chamada também. Então, acho que esse ambiente, ele vem mudando. Eu acho que sim, então será favorável a continuidade dessa mudança. Muito bem. E a gente notou, sobretudo agora em 2025, um recuo das políticas de diversidade e inclusão em alguns países, principalmente Estados Unidos e alguns da Europa, alegando que é uma agenda essa de diversidade e inclusão que tem um viés político, que foi contaminada pela chamada guerra cultural, né? Muito associada a pautas de esquerda, porque são temas que querem desconstruir, mexem com os direitos sociais e normalmente esse tipo de assunto está relacionado ao campo mais progressista. No Brasil houve um certo impacto, sobretudo das multinacionais americanas que recuaram, 4 em cada 10 eliminaram os programas de diversidade e inclusão. Mas as brasileiras mantiveram-se firmes. E elas continuam em 2026 com essa tendência? Sim, Rosana. Então, justamente o movimento observado no Brasil foi, inclusive as empresas se posicionando publicamente, algumas, né, não todas, mas se posicionando publicamente ou individualmente ou a partir de grupos empresariais sobre a manutenção dessa agenda. Eu acho que para 2026 talvez tenha um olhar que ele parte para maior relação entre a agenda social e o próprio negócio, né? Então você talvez tenha esse novo olhar, esse direcionamento das ações. Isso tem que fazer sentido também para a empresa, né? Para o campo que ela atua. Então, talvez uma conexão maior com a própria estratégia, com o próprio negócio, e talvez um olhar, como você comentou, de não só as pautas de identidade como foco, mas o bem-estar geral também. Então, acho que talvez tenha essa ampliação de olhar, inclusive, né? Então, a gente também já vê algumas ações, metas, que envolvem etarismo, né, que tratam de etarismo. Enfim, acho que tem de idade. Isso. Neurodivergentes, né, que são aquelas pessoas do espectro do autismo, por exemplo, que tem TDAH, dispraxia, dislexia, Asperger. Os neurodivergentes, que tendem a ser mais incluídos, né? Então, eu acho que entendo uma convergência com o próprio negócio, porque é um valor para a empresa, né? Então, acho que isso segue. Talvez siga com poucas modificações. Falando de governança, boa governança, transparência. Eu tenho um dado aqui mostrando que as empresas listadas na Bolsa de Valores têm aumentado o relato das informações relacionadas à sustentabilidade. 91% das empresas listadas fizeram isso agora em 2025. Com a entrada em vigor de novos dispositivos legais, a partir de 2026, ESG vai deixar de ser uma opção da empresa para se tornar uma regra inescapável? Ou eu estou muito otimista? Eu acho que tem alguns elementos que sim, que estão sendo regulamentados, né? Então, por exemplo, a partir de um movimento global, que foi o TCFD, estabeleceram regras para relato, isso foi incorporado no IFRS, e se transformou numa regulamentação da CVM, a 193 de 2023, e ela exige que as empresas de capital aberto, então, relatem seus riscos. Então, é um reporte financeiro ligado a um reporte de sustentabilidade, né? Muitas empresas já estão fazendo essa conjugação por conta própria, mas a partir de 26 será obrigatório. Isso. Não sei se, eu diria algumas, talvez não muitas, mas sim, estão fazendo de forma voluntária, até porque o voluntário, ele prepara o ambiente para o regulatório. Então, se eu faço esse levantamento de informações 2 anos antes da regulamentação valer, a hora que eu chego
para o jogo, de fato, eu já tenho mais segurança das informações, eu já arredondei os meus processos internos para essa coleta, para essa verificação. E também a lei prevê, né, a regulamentação prevê algumas flexibilizações para quem já aderiu voluntariamente. Então, tem esse processo bem claro. Mas, de toda forma, né, falando um pouco até de governança, esses dados, eles passam... a governança das empresas tem uma responsabilidade sobre essas informações também, né? Então, levantamento de dados, quais são os dados relevantes, como é que eles vão acompanhar essa evolução, eles também querem acompanhar essa evolução. Então, acho que nesse sentido, existe uma ajuda da inteligência artificial para a gestão desses dados. É bom você ter tocado nesse assunto. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Como é que a gente vai lidar com a questão da tecnologia, né, da inteligência de dados? Será que a gente vai ter, por exemplo, Big Data, automação, rastreamento, monitoramento em tempo real? Tudo isso como ferramentas aliadas no mundo ESG? Sim, acho que sim. Tem esse movimento, então, obrigatório de relato para alguns itens, alguns temas. Mas a gente nunca... É um grande aliado, né? A informação rápida, a informação objetiva, mas sem escapar do critério ali do olhar crítico humano de entender o que exatamente aquele número significa. Então... Você tocou no grande dilema hoje da humanidade, né? Até qual o limite, né, para a gente se debruçar, para a gente se entregar, digamos assim, à inteligência artificial. O fator humano vai preponderar nessa equação, ou deve, pelo menos. Essa é uma opinião pessoal, mas sim, eu sempre acho que o fator humano vai... Precisa, né? Sim, a gente ensina a inteligência, a gente tem que saber ensinar. E, pois é, saber ensinar. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Voltando a essa questão da transparência, eu queria te perguntar especificamente sobre o regulamento da União Europeia, né? O chamado CSRD. Você já falou de algumas siglas aí. Essa é a Corporate Sustainability Reporting Directive, em que as empresas precisam provar que têm dados consistentes, né? Que mensuram o impacto socioambiental das suas operações de uma maneira mais rigorosa. Como é que isso vai funcionar em 2026? As empresas que não aderirem vão, de fato, ficar fora do jogo? É algo para a gente se preocupar? Então, a diretiva europeia, ela está ampliando. Inclusive, acho que para 2026, ela já vai olhar para as pequenas e médias que operam no ambiente europeu, né? E as brasileiras são atingidas ou porque elas estão operando na Europa também, ou porque elas estão nas cadeias de valor de quem opera, né, lá, e essas informações serão então solicitadas às brasileiras, que estão nessa cadeia de valor. Eu acho, existe um tempo, acho que de adaptação, mas essa é uma informação, uma demanda que já vem crescendo para esse atendimento, e ela segue, né? A Europa tirou o pé do acelerador, ela diminuiu um pouco a velocidade das coisas que ela tinha planejado dentro do Green Deal dela, mas ela continua implementando. Há uma grande dificuldade, né? Você tem que justamente também tornar esses dados, coletar esses dados, ter a garantia deles, ter a rastreabilidade deles e que eles sejam auditáveis. Então, é um trabalho intenso, mas já esse movimento das empresas já vem acontecendo. Elas já estão se preparando para isso há algum tempo, principalmente as grandes, né? As pequenas têm mais dificuldade, mas as grandes já estão se preparando. Marta, a questão dos investimentos. Existe uma corrente forte aí que defende que finanças verdes e investimentos ESG vão explodir em 2026. Você está confiante nesse sentido? Eu acho que ainda tem um caminho. Eu acho que não vai explodir em 2026, porque a gente tem um caminho para reestruturar, criar mecanismos. Foi um dos temas da COP, né? Então, existem caminhos a serem construídos ainda, embora o Brasil tenha apresentado propostas que não são só para o Brasil, né? São para vários países. Mas, enfim, eu acho que é um caminho a ser percorrido. Eu não diria que em 2026 já temos tudo pronto para dar esse boom
nas finanças, mas eu acho que está evoluindo. Está evoluindo. E aí a gente pode citar, por exemplo, o TFFF, que é uma iniciativa brasileira lançada na COP, que vai remunerar países que conservam a floresta. Sobretudo desses países, né? Brasil, Indonésia, República do Congo, que detêm grande parte das florestas tropicais. Só que a remuneração ela é considerada baixa e talvez não seja um fator muito atraente dos países, né? $4 por hectare preservado. Vai precisar mexer nisso ou não? Você acha que voluntariamente os países vão aderir cada vez mais? Mas, enfim, na sua avaliação, a gente está criando mecanismos no mundo do mercado financeiro atrelados à questão da preservação da natureza, né? Soluções baseadas na natureza. Sim, eu acho que tem um campo da inovação também, né? Uhum. Dentro da sustentabilidade, dentro das finanças. Então, mudanças a vir. Com certeza. Marta, você queria ressaltar algum outro ponto que te ocorre com relação ao que está por vir agora em 2026 relacionado à Agenda ESG, em qualquer um dos pilares, o ambiental, social e de governança, o que a gente pode esperar pelos seus estudos, o que você está vendo aí, começando a deslanchar mais? Não, acho que recapitulando alguns pontos que você trouxe, transparência eu acho que é um ponto bastante importante. Essa confiabilidade, informações, o que automaticamente remete ao greenwashing, né, a esse combate mesmo. Uhum. Eu acho que tem talvez uma provocação, né? A gente olha dentro do E muito para mitigação, mas precisa olhar para adaptação e biodiversidade com certeza. Uhum. E tem talvez um ponto final, como é que a gente segue como empresas, como sociedade, a gente vai seguir no mesmo modelo, né? Porque foi o modelo que nos trouxe até aqui. Então, como como fazer essa transformação um pouco mais profunda, sabe? Uhum. Do sistema, né? Porque não é trivial, né? Uhum. Acho que é uma reflexão, mas acho que... É uma provocação interessante, mas o que a gente nota na prática é assim, produção de combustível fóssil tem aumentado muito, né? O que você nota é muitos países recuando das políticas sociais, né? De diversidade e inclusão, por exemplo. Então a gente não vê o cenário global muito afeito à evolução da agenda ESG. Embora a gente especificamente ali veja alguns aspectos positivos, no geral, continua a ser uma jornada dura, uma jornada de muita resistência, né? De resiliência para conseguir de fato, promover essa mudança tão necessária. Sim, eu acho que tem um ponto de estratégia. Uma coisa é quando a empresa enxerga essas mudanças como estratégicas, alinhadas ao seu negócio, estratégicas para ela. Uhum. E aí a gente tem uma gradação aí, né, lógico, de ações. Primeiro, normalmente as empresas começam pela eficiência, por coisas que vão reduzir custos, e aí começam a ampliar suas ações. A despeito da gente saber que é necessário, o cenário global ele não é muito favorável à evolução da agenda, né? Então, assim, é uma jornada que continua sendo desafiadora, complicada. Precisa realmente de vontade, de você mergulhar profundamente, de estar no coração dos negócios, né? Isso. Então, quanto mais alinhada a estratégia de uma empresa, eu acho que isso acontece de forma mais fácil, vamos dizer assim. Não é fácil, mas talvez ela flua melhor. Uhum. Mas existem algumas mudanças que são mais profundas, que são mais difíceis, que eu não sei se a gente consegue implementar, né? Mas é importante ressaltar que as empresas, elas são um dos atores importantes nesse ecossistema. Então, tem governo, tem sociedade civil, tem empresa, tem, enfim, né, terceiro setor. Tudo é um conjunto. Então, a atuação não é só empresarial, né? Você tem que ter política pública sendo formulada para dar esse suporte. Você tem que ter o interesse do cliente também em demandar essa mudança. Então, acho que é um conjunto de ações ali que tem que acontecer. Então, é uma mudança, talvez, de valores e de ações da sociedade, né? E a empresa é um reflexo disso. Uhum. Muito bem. Tomara que a gente consiga, de fato, em 2026, lá no finalzinho, você retornar aqui ao programa para dizer, tá vendo, Rosana, deu certo a questão da adaptação climática
e outros pontos que a gente tocou aqui. Quero te agradecer imensamente, Marta, pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Obrigada. Eu conversei com a Marta Blasek, gestora de projetos do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca e o Cauã Felipe. Na edição, Rafael Furugem e o Renato Barcelos. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.